Boa noite a todos. Vou falar de novo, boa noite. Paz seja contigo. Graças a Deus. Estão me ouvindo bem aí atrás? Está me ouvindo aí, Marcinho? Beleza? Graças a Deus. Vamos prosseguindo, caminhando em conhecer ao Senhor. Nós sabemos muito bem que a nossa mente limitada e pequena não vai conseguir, nesse estado que nós estamos, conhecer tudo do Senhor. Mas nós queremos que um dia nós estaremos com Ele e teremos a mente de Cristo, amém, irmãos? Está escrito na palavra de Deus que nós teremos a mente dEle. Tinha um amigo meu, há muito tempo atrás, faz tempo que eu não vejo ele, e ele falava assim para mim: Zé Roberto, quando eu encontrar com Jesus, eu vou levar um caderno de perguntas para ele. Eu falei: irmãozinho, você não vai precisar. Por que não? Você vai ter a mesma mente que ele, você vai conhecer todas as coisas que ele conhece. Então você não vai precisar levar caderno nenhum. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos a palavra de Deus, viva, eficaz, poderosa. Gente, por incrível que pareça, isso aqui, negócio aqui, eu estou falando negócio, mas é um termo esquisito, né? Mas é para a pessoa entender mesmo. É vivo. Isso aqui tem vida. A palavra de Deus tem vida. A poderosa palavra de Deus é viva. E por incrível que pareça, nós temos todas as respostas que nós precisamos aqui. Tem gente que se faz desentendido. Tem gente que distorce. Mas está clara, quando o Espírito Santo entra e revela, a pessoa, o ser humano se rende a esta palavra, porque é a resposta para tudo. Ela foi escrita para você e eu conhecer a Deus. E hoje quero falar sobre uma das características de Deus que eu amo muito. Eu acredito que todos vocês, por estarem aqui, de alguma forma isso já aconteceu na sua vida, e de repente precisa ter outras formas acontecer também na sua vida, e na minha também, para que a gente realmente tenha alegria plena no Senhor Jesus. Eu quero falar hoje sobre Deus libertador. Deus libertador. Já foi falado de vários atributos de Deus aqui: Deus criador, Deus onipotente, Deus onipresente, manso e humilde. Já foi falado de vários atributos de Deus, várias características de Deus. E todas elas são importantes para a gente conhecer quem é o nosso Deus. Porque se nós conhecemos quem é o nosso Deus, nós poderemos claramente saber para onde nós vamos e como nós devemos nos comportar e tomar atitude diante de algumas situações. Porque na verdade o que nós vemos hoje, o ser humano, depois de Adão e Eva, totalmente perdido na escuridão, totalmente perdido nas trevas, cegueira total. E às vezes você se pergunta: mas como é que pode o ser humano se comportar desse jeito? Sabe, irmãos, estão cegos, não enxergam um palmo diante do nariz. E o pior de tudo, se coloca em pose de que sabe, que entende, que conhece, mas não conhece, porque não buscam a verdadeira fonte, a única fonte, que é Jesus. Foi cantado um cântico agora: Maria sentou-se aos pés de Jesus, para ouvir o que Jesus falava, prestando atenção. Essa é a melhor parte, irmão. Eu garanto para você, com todas as minhas forças, com todos que eu conheço, com toda a palavra de Deus, que quando o Senhor te chamar, seja na morte ou na sua volta, você não vai levar o chave do seu carro junto. Você não vai levar a sua casa junto. A senha do seu banco vai ficar aí. E tudo que tiver dentro dele vai ficar aí.
Quero ler no versículo da palavra de Deus. Quem já achou aí, quem tem a Bíblia aí no celular, ou a Bíblia em papel, procura aí. 1 Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 14. Está escrito, eu procurei a Bíblia NVT, de repente tem uma palavrinha diferente da sua até, eu acho legal você comparar algumas versões, porque algumas versões abrem mais a mente, outra direciona para o outro lado e fica legal. Está escrito assim, Ele nos resgatou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Será que eu consigo ouvir um glória a Deus bem baixinho? Mais alto um pouquinho? Não, ainda está pouco. Glória a Deus! Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é poderoso. Sabe o que está em jogo em tudo isso aqui? Não é a palavra certa, mas o que está em jogo é a sua eternidade. É a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós lemos esse versículo, a poderosa obra do Senhor para a nossa libertação, para a nossa salvação. Zé Alberto, vai salvar do quê? O que vai acontecer? Amado irmão, no dia certo, no dia do Senhor, como está escrito na palavra de Deus, o dia do Senhor, o grande dia terrível do Senhor, o Senhor vai chamar a todos, os mortos e os vivos. Não me interessa quanto tempo faz que virou pó, mas vai voltar. Porque nós estamos falando, não é de um deusinho que faz as coisas pela metade, nós só estamos falando do Deus Criador Todo-Poderoso, que tem poder para fazer tudo que nós nem imaginamos, e todos um dia estarão diante de Deus, e serão julgados. Não pense que você vai escapar depois que morrer, não, não tem escapatória. Você vai se encontrar com o Senhor um dia sim. Mas o Senhor, grande em amor, sabendo que esse dia um dia vai acontecer, Ele já preparou tudo para você se apresentar e ouvir o seguinte do Senhor: vinde benditos do meu Pai, e tomai por posse a herança que eu tenho preparado para vós. Jesus disse no capítulo 14 de São João: eu vou, mas vou preparar a morada para vocês. Na casa do meu Pai há muitos lugares. Isso é para você que crê no Senhor Jesus. Isso é para mim, para nós. Essa libertação é maravilhosa, porque não tinha solução para o homem até Jesus chegar na terra. A lei definiu o pecado, a lei mostrou o erro do homem, sim, ela é importante, mas ela não salva ninguém. Não adianta eu fazer circuncisão, não, mas eu sou israelita, fiz circuncisão, eu sou filho de Abraão, não sei o que, faço parte do povo de Israel, vou ser salvo. Não, não há circuncisão, a minha carne tem que estar na cruz inteirinha, não um pedacinho só que eu tenho que tirar, não. Só que Deus deu tanto para a gente. Irmãos, olha, se você conseguisse medir um pouquinho, se você conseguisse pensar um pouquinho sobre o que eu estou falando, e sentir um pouquinho, você aplaudir o Senhor agora, e não parava de aplaudir até a hora que eu falar de parar. Glória a Deus. Amém, amém. O Senhor foi perfeito em tudo. Enganou Satanás direitinho, gente.
Jesus veio, luz do mundo. Já foi falado sobre isso? As trevas desapareceram. E a tendência é quando as pessoas se chegam perto de Jesus, as trevas desaparecem mesmo. Porque Ele está tirando você, Ele tirou você do império das trevas. Ele te deu liberdade, Ele comprou. Eu pago o preço que for necessário, eu pago para ver essa pessoa livre de Satanás. Pegou as chaves do inferno. Nada pode deter Jesus. Nem a morte, nada pode deter. E Ele veio exatamente para trazer liberdade para você. Mas o que é liberdade, Zé Roberto? O conceito de liberdade que o mundo prega: eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero, e não devo satisfação para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para o meu discipulador, nem para o meu pastor. Eu não devo, ninguém tem nada que ver com a minha vida. Esse é o conceito de liberdade aí do mundo. O conceito de liberdade de Deus é o seguinte: Satanás chega e oferece, olha, está aqui, esse caminho, essa opção é perfeita, maravilhosa, você vai sentir muito prazer. Aí você fala: eu sou de Cristo, eu não quero, eu não aceito. O conceito de liberdade é dizer não para as trevas. E eu só consigo fazer isso quando eu estou assim com Jesus. Eu me relaciono perfeitamente, porque Ele é o libertador. Ele veio para me libertar. Não existe outro. Ele disse: eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, o único caminho que faz o homem chegar até Deus. O único. Então esse versículo comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Irmãozinho, todos nós, começando por mim, se nós olharmos a nossa história, tem uma página ou várias páginas ou muitas páginas escritas, na maioria das vezes por nós mesmos, que sai sujeira. Tem mau cheiro, porque erramos, porque falhamos, porque não entendemos que existe um libertador e buscamos eles de verdade, de integridade e sinceridade de coração. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus apagou todas elas. Conforme está escrito nesse versículo, está tudo apagado, irmãos. Para Jesus não existe isso. Por causa do grande amor que Ele tem por você e por mim. Mas falando sobre isso, eu quero pular para outra fase. Você já deve ter percebido o que é conceito de liberdade, o que Jesus veio fazer, o valor que tem isso para a sua vida, tanto aqui na terra como na eternidade. Mas eu quero detalhar um pouquinho o que é ser escravo e ser prisioneiro. Sabe, irmão, Satanás está conseguindo enganar muita gente de dentro da igreja,
Quando eu falo igreja, eu não estou falando só de nós, eu estou falando da igreja de Cristo. Tá bom? Entenda bem. Senão daqui a pouco, o Zé Roberto ficou olhando a vida dos outros. Não é não. A igreja de Cristo está sendo enganada pelo seguinte pensamento. Aliás, vários pensamentos, mas tem um pensamento que está norteando. Não. Você é livre, você não está escravo, não. Que isso aí não tem problema. Olha, a barra que forma a sua prisão é de ouro, mas não deixa de ser uma prisão. E as pessoas estão sendo enganadas e achando que estão livres verdadeiramente, e não buscam essa verdadeira liberdade com integridade e com mais força, mais desejo de se libertar de tudo mesmo. E algumas coisas prendem essas pessoas. Talvez você está aqui fisicamente livre, mas talvez os seus pensamentos, o que tem dentro de você, te faz escravo. E eu quero que você entenda hoje, eu quero que você saia daqui entendendo, primeiro, que Jesus é libertador, que Ele está de braços abertos para te receber, para te libertar, para te transformar, e pronto, que nós vamos tratar disso aqui. Mas eu quero que você entenda que o Senhor, Ele deu todas as opções, vamos assim dizer, para que a gente seja livre. E Ele não quer dividir você com ninguém. Ele não quer dividir você com nada desse mundo. Ele quer que você seja totalmente dele, para que você viva com abundância e plenitude. Você acha que a igreja dos últimos dias vai ser uma igreja feita de escravos ou de filhos? Filhos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. No versículo 5 e 6 do capítulo 11 de Números, olha só o que está escrito lá. Números 11, versículos 5 e 6. Que saudade dos peixes que comiam de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alho à vontade. Gente, o povo de Israel falando de comida. E eu lendo a Bíblia falando de comida, né? Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além deste maná. Eca. Talvez alguns israelitas falaram, não aguentam mais comer maná. Sabe o que estava acontecendo com esse povo? Esse povo fisicamente, no lugar físico, eles estavam livres. Mas mentalmente, no pensamento e no coração, não. Por isso que eu falei que Deus quer te inteiro. Ele não quer ver você na igreja fisicamente só. Ele quer você fisicamente e espiritualmente. O meu interior, a minha mente, aquilo que Deus salvou e me libertou, tem que estar na presença de Deus. Eu estar fisicamente na igreja, todos os cultos participando, não é só isso o suficiente. O meu coração, a minha mente, os meus pensamentos têm que estar juntos. Jesus não morreu na cruz para salvar o seu corpo só. Mesmo que a Bíblia fala que não é nem carne nem sangue que vai dar o reino de Deus. Não é o meu físico, a minha carne que vai herdar o reino de Deus. Diz a Bíblia que seremos transformados. Esse é outro assunto, não dá para entrar agora. Mas vamos lá então. A história da escravidão do Egito. Vou falar rapidamente porque
tem bastante coisa para falar e eu não quero atrasar. José estava no Egito, Deus mandou ele lá, para ele salvar o povo, a família dele, 70 pessoas, mais ou menos 70 pessoas foram para o Egito, porque ia ter uma grande fome na terra, e lá o povo de Israel se instalou, passou por um tempo, por um período, por 7 anos lá, e comeram e beberam, se fartaram, não sei o quê. Só que aí aconteceu, José morreu, provavelmente os irmãos dele, o pai dele também morreram, tal, e o povo deu continuidade. Ficaram lá. Veio outro faraó, eu não conheço esse José, não quero nem saber quem era, a partir de hoje esse povo são meus escravos. Vou parar um pouquinho aqui. Será que eles não podiam ter saído antes, não? Não está escrito isso na Bíblia, viu, gente? Eu só estou pensando. Por que será que eles permaneceram no Egito? O que tinha tão interessante para eles permanecerem lá? Poxa, nós ficamos aqui um período, agora passou a seca, tal, vamos cuidar da nossa vida, porque nós somos um povo de Deus, nós não somos um povo que faz parte de uma outra cultura, não fazemos parte do povo egípcio, mas não, permaneceram lá, e acabaram se tornando escravos, sofreram muito, por 400 anos ficaram escravos. Como se identifica um escravo? Vamos ver lá, gente, como é que a gente se identifica que uma pessoa é escrava? Quais as coisas que acontecem na vida dele que ela é escrava? Primeiro, é dominado por um senhor. Quem é o senhor da sua vida? Quem é que te domina? Talvez você fale que é o Senhor Jesus, tem que falar mesmo, mas vasculhe aí na sua vida se tem algum outro Senhor aí que está disputando com Jesus. Não tem direitos, o escravo não tem direito algum, não tem herança. Por que não tem herança? Não faz parte da família. Por isso que a Bíblia fala Velho Testamento e Novo Testamento. Testamento é um documento que é redigido e é escrito, valores que existem, um montante de valor que existe, e quem são os herdeiros. É prisioneiro do inimigo. O que te aprisiona, meu irmão, para você não ir mais para frente? O que nos aprisiona, que nos impede de caminhar e ir para frente? Aquilo que falam para você que não é prisão, toma cuidado. Está disfarçado e é uma prisão. Toma cuidado. Está disfarçadinho, é de ouro, é bonitinho, mas é uma prisão. Não deixe de ser uma prisão. Talvez mágoa do passado, talvez falta de perdão, traumas do passado, pecados do passado, culpa do passado, medo. Joga tudo fora. Você está diante do Senhor Todo-Poderoso, amém, irmãos? Você está diante de Deus, que é libertador, Ele veio para fazer isso. Se alimenta mal e trabalha muito. Eu fui dar uma olhada na escravidão do Brasil. Gente, eles ficavam em senzalas, trabalhavam 12 a 16 horas por dia, comia farinha de mandioca, fubá e banana, nada mais que isso. E muitos deles, a hora que dormiam em senzala, um lugar úmido, frio, fedido, mal cheiroso, ficavam com os pés amarrados, porque o dono não queria que eles fugissem. Não é valorizado. O escravo não é valorizado. Escravo, prisioneiro não é valorizado. Quem já visitou uma prisão aí já?
Vocês já perceberam como é que o prisioneiro é tratado lá? O prisioneiro pode reclamar do que quiser, não estou nem aí com eles. Estou nem aí. É humilhado pelo inimigo. O inimigo sempre está humilhando, sempre passando vergonha, sempre no chão. É descartado e esquecido para sofrer. Alguém conhece a história da abolição da escravatura aqui? A princesa Isabel, toda pomposa lá, vamos assinar a lei que vai libertar agora o povo que está sendo escravo. Nossa, puxa vida, que maravilha. Naquela época não tinha mídia, não tinha internet, não tinha nada, né? Mas nossa, isso ficou marcado na história. Fachada. Porque abandonaram o povo que era escravo na rua, à mercê de fome, sem comida, sem lugar de morar, sem nada, sem trabalho. Morriam na rua passando fome, ficavam mendigando. Porque os cavalos com arado agora produziam mais. Então o escravo é descartado, é jogado fora, não serve mais. E tem a mente dominada pelo inimigo. O inimigo consegue fazer a pessoa pensar que está tudo bem, que eu não tenho problema nenhum. Isso faz parte da vida, faz parte mesmo. Como diz aí por aí, é o karma. Mas Jesus veio para libertar, amém, irmãos? Se você vê a história de Jesus, as pessoas que chegavam até Ele não voltavam de mãos vazias. Se você olhar as pessoas e os milagres que Jesus fez, Ele veio para libertar. Ele pegou um homem que estava lá esperando no tanque de Betesda 38 anos. Ele falou: peraí, vou resolver o problema seu, cara, vem aqui. Levanta e anda, vai embora. Os fariseus, os escribas daquela época, olhavam de longe assim, garante que foi um grande pecador, olha só. Jesus veio para libertar, amém, irmãos? Mas em tudo Ele vai nos libertar, cada um de nós, mas primeiramente na nossa mente. Tem muita gente que sofre porque segue os pensamentos que aprenderam, que receberam do pai e da mãe, que recebeu no trabalho, que foi influenciado por alguém, foi influenciado pela mídia, foi influenciado pelos amigos, e vive aquilo lá, aquilo que ele pensa, ele vive. Aí depois aparece na extensão Ágape, tudo quebrado, com os caquinhos, tudo estourado, e graças a Deus por isso que nós vamos ser usados pelo Senhor, vamos abençoar a pessoa. Não é verdade? Somos filhos de Deus e esse é um dos papéis da igreja. Mas é isso que vai acontecer, esse é o resultado. Interessante, os israelitas queriam voltar para o Egito. Gente do céu. Você não precisa responder essa pergunta, ela vai responder para você. Alguma vez você teve vontade de largar de Jesus? Deixar Jesus e voltar a fazer tudo o que você fazia antes? Alguma vez você foi tentado? Já pensou isso? Irmão, dobra o joelho e expulsa em nome de Jesus, que isso é Satanás. Eles queriam voltar para o Egito e comer cebola, gente, comer peixe, alho poró. Quem gosta de alho poró aí? Eu gosto. Só que eu não preciso ir no Egito para comer alho poró, eu preciso ficar na presença de Deus mesmo e comer alho poró. Né? Mas o que mais incomoda não é a comida, mas era o pensamento que eles tinham. Eu sou escravo e vou morrer escravo. Não, você não é escravo. Você tem um propósito na sua vida. Você foi criado, você foi destinado para ser filho de Deus. Você não foi destinado para ser destruído, esmagado, morto por Satanás, mas filho de Deus, herdeiro com Cristo Jesus.
Guarda isso na sua mente, não importa o que você está passando, o que você vai passar, você foi chamado para ser filho de Deus. Você faz parte do Novo Testamento que Jesus estabeleceu com a sua graça maravilhosa. Os pensamentos dirigem a vida de um homem. O que ele pensa, ele vive. Se você pensa o Senhor, sobrenaturalmente você vai viver as coisas de Deus. Se você pensa o mundo, se você pensa a carne, só na carne, você vai viver isso. Quando o homem pensou e aceitou o que a serpente ofereceu, porque é o seguinte, a conversa ali foi assim, ó, não tem problema não, você comer fruta, ô louco, Evinha, chega aqui, vamos bater um papinho, nós dois aqui, ó. Ó, mana, é o seguinte, mana. Acho que não chamou assim, não, estou brincando. Vem aqui, é o seguinte, quero mostrar para você outras opções. Essas opções aí de Deus, aí, sabe, tá meio antiga, o velhinho é velho, já é antigo. Se você comer, certamente você não vai morrer. Aquilo entrou no ouvido, foi para o coração, a mente e tal. E aí o que aconteceu? Ela foi lá e tchuc, tchuc. E aí, deu para Adão também. O homem trocou o domínio de Deus e deixou o inimigo dominar. Eu não terminei a frase primeira, deixa eu ver lá, né? Eu deixei para trás. Quando o homem pensou e aceitou o que a serpente ofereceu, trocou um pai por um tirano. Vocês conhecem alguém, pode ser da sua família, pode ser amigo, parente, ou você viu, que sofre de tudo quanto é jeito, sofre que nem um escravo? É porque ele não conheceu o libertador Jesus. Ele não conheceu ainda. Cabe a nós. Escuta, cara, fulano, tem um libertador, isso aí. Você não foi feito para viver isso aí, não. O que foi escrito para você quando você era em uma substância informe, eu gosto muito de citar esse versículo, lá no ventre da sua mãe, os dias que Deus escreveu, o que Deus determinou, não foi isso aí, não. Deus escreveu uma história maravilhosa para você na presença de Deus. Luta sim, mas vitória sempre, porque o libertador está junto. O homem trocou o domínio de Deus e deixou o inimigo dominar. Gente, tem gente que sem perceber, todo feliz, saltitante, contente, está indo para a morte espiritual, morte física, porque está sendo dominado por pensamentos que Satanás, o inimigo das nossas almas, está colocando no mundo. E sabe qual que é agora? A palavra já faz sempre que está sendo, nada a ver, está tudo bem, não tem problema. Cuidado com essas palavras, cuidado. Jesus nunca disse isso, não é? Ele disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu, à risca toda a lei. Por isso que ele era perfeito para morrer em nosso lugar. O resultado foi desastroso. Quando Adão e Eva ouviram, deixaram o pensamento tomar conta e fizeram aquilo que estava no pensamento, foi desastroso. Nós somos testemunhas disso. Quem está ficando velho aí cada dia que passa? Tem gente que não está levantando a mão. Seu irmão, você precisa ter consciência. Cada dia que passa está ficando mais velho, não adianta. Mas eu não tenho cabelo branco. Não. Para você. Velho, não tem.
está acabando, está diminuindo. Está acabando. Isso é resultado lá do que Adão e Eva fez. Agora, o que tem dominado a sua vida? É uma pergunta que eu quero que você saia daqui, conversa com a sua esposa, porque de repente ela pode te ajudar, falar, o que está dominando a sua vida é isso aqui, ó. Aí de repente você pode falar, mas você também, ó, o que está dominando a sua vida é isso aqui. Na boa, viu gente, não vamos brigar por causa disso, né? Na boa, no amor, certo? E aí, esses pensamentos que dominam a gente, dirigem a nossa vida. Eu quero contar uma historinha para vocês. Quem conhece Narciso aí? A Lucinha deve conhecer o Narciso. Conhece o Narciso, Lucinha? Não? Alguém deve conhecer, vamos lá. Mas já que tem pouco conhecimento, eu vou contar um pouquinho da história. Narciso, ele era filho de um deus da mitologia grega. Gente, ó, o que eu vou falar é uma história. História é inventada pelo homem. História é a realidade, tá? Só para vocês, não vai falar, Zé Alberto, que está contando uma história. Não é história, não. É história. Esse Narciso era um cara muito lindo. Eu não consigo dizer aqui que é um homem lindo, mas vamos tentar, vai. Um moreno alto, de olhos verdes. Moreno alto de olhos verdes, ou loiro de olhos azuis, né? Corpo definido, né? Sei lá, não sei, né? Definir isso aí, mas era um cara lindo, um cara bonito mesmo, e a mulherada lá naquela época caía matando em cima dele, e ele não queria nada com a mulherada não queria. E o pessoal estranhou na época, mas por que não quer? Mas por que ele não queria? Ele se achava tão lindo, mas tão bonito, que ele achava que as pessoas que procuravam ele não eram dignas da beleza dele. Trocando em miúdos, o cara se achava o poderoso mesmo, o Mr. Universo, certo? E um dia, ele passou na frente de um lago de água cristalina, ele começou a olhar e falou, pô, mas sou bonito mesmo, hein? Olha só, olha os meus olhos, gente. Falando sozinho, né? Não tinha ninguém com ele lá. Puxa vida. E ele ficou ali contemplando a beleza dele, olhando para si mesmo. Tá? E passou-se as horas, passou-se o tempo, o cara morreu de fome e sede, na beira do lago. Por que eu estou falando dele? Porque o Narciso, aqui nessa história, tem uma lição que passa para a gente. Tudo nessa vida, desde quando nós nascemos, até a hora que a gente chora querendo leite do tetê da mãe, certo? A gente está fazendo o quê? Ei, eu estou aqui, ó. Cuida de mim, eu sou importante, sou eu que estou aqui. E isso continua a vida toda. E esse pensamento, esse jeito, isso está na mente da pessoa, continua para a vida todinha dele. E quando ele vai fazer uma coisa, ele pensa primeiro nele e depois nos outros. Ou até faz alguma coisa para os outros, mas pensando no retorno que os outros vão dar para ele. Sinto muito, irmão, isso não é amor de irmão. Porque ele está pensando nele, ele quer saber o que vai voltar para ele. O que ele vai ganhar com isso? E Narciso era um cara que pensava só nele. Ele era o centro do centro do centro. Jesus perdia para ele. No conceito dele, né? Não avaliando a verdade, né?
No conceito dele, Jesus é o seguinte, cara, você está fora, você é feinho, meu, você vai morrer na cruz, deixa que eu morro pelo mundo, eu sou mais bonitão. Porque diz a Bíblia que não tinha beleza nenhuma em Jesus, né? Vai lá ler Isaías 53, você vai ver lá. Não tinha nada que atraía o ser humano. Mas o Narciso era o filho de um Deus, todo bonitão, e ele se achava. O narcisismo coloca o eu acima de tudo. Talvez você não é um narcisista total, mas às vezes em alguma área da sua vida você é narcisista. Nós temos que medir isso aí. Esses tempos eu estava olhando, puxa, será que eu sou narcisista? Aí fiquei pensando, puxa vida, nessa área que eu sou. Nessa não, mas nessa aqui eu preciso dar um jeito. Senhor, me ajuda. Não aceita um não. O narcisista não aceita um não. O narcisista chega para falar com você, ela tem que falar sim, ele tem que falar sim, porque se ele falar não, eu coloco ele na geladeira. Ele não aceita não. Ele quer ser servido. Ele quer ser servido e não quer servir. Ou se serve, serve muito pouco. Amam pessoas que massageiam o seu ego. Não aceita confronto. Porque é o seguinte, afronta é quando, por exemplo, eu discuto com alguém, por exemplo, com o Fernando, e humilho ele e jogo ele no chão. Isso é uma afronta. Chamo ele de tudo quanto é nome, afronto ele. Isso é uma afronta. Confronto. Fernando, puxa vida, vem aqui, eu quero te ajudar. Ora, tem uma situação assim que eu quero te ajudar na sua vida, eu estou vendo faz tempo, estou orando por você já. Estou aqui no Espírito Santo com amor, porque eu quero te ajudar a você se livrar disso. Isso é confronto. Eu estou confrontando ele para ele melhorar e porque amo ele. Agora, afronta tem o desejo de destruir. Só para você entender, tá? Então, quando o narcisista é confrontado, ele é ótimo em dar justificativa e fugir pela tangente. Como dizia o meu pai quando a gente pescava, a pessoa é uma tuvira. Tuvira é o peixe mais difícil de você segurar ele. Ele é liso, mais liso. Olha, detergente perde. Só existe uma maneira de pegar, pela guelra. Se você for pegar no corpo, ele foge de você. É cheio de si mesmo, como já foi feito. Vocês acreditam que Satanás era narcisista? Quem acredita? O rapazinho era assim, viu? Você que tem a Bíblia aí, abre Isaías 14, versículo 13 ao 15. Ai, que gostoso, eu estou adiantado. Eu achei que ia atrasar. Isaías 14, né? Eu falei? 14, eu vou dar a página minha que virou. O que está escrito aqui? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora você entende por que tanto o seu eu quer mandar, quer dominar, quer dirigir? Agora você entende por que Jesus falou: negue-se a si mesmo?
Porque foi exatamente isso que Satanás fez e perdeu tudo. E Jesus não quer que você perca tudo. Jesus quer que você ganhe tudo na presença dele. Porque se nós continuarmos dessa maneira, nós vamos no mesmo caminho de Satanás, nós vamos perder tudo. Porque é o eu que manda. Eu subirei acima das estrelas, ou serei igual ao Altíssimo, semelhante ao Altíssimo. Fala para mim. Nós estamos buscando a semelhança de Cristo, concordo plenamente, é uma maneira diferente de ver, para sermos igual a Ele, para andarmos como Ele andou, para fazermos o que Ele fez, para nós recebermos de Deus. Mas será que juareis, miseráveis pecadores, vamos nos assentar no trono de Deus, juareis? Como diz você, fala sério. Nunca. O trono dele é dele, ele está acima de todo, amém, irmãos? Vamos caminhando. Eu vou citar aqui outros pensamentos que dirigem o homem. Olha só. Um deles, Deus não existe. Tem muita gente que vive baseado nesse pensamento. Porque ó, o raciocínio lógico, esse que é o problema, a pessoa tem raciocínio lógico. Deus não existe. Portanto, aquilo que o Roberto falou lá no começo de julgamento, que um dia Deus vai chamar todo mundo, mortos e vivos serão julgados, não vai acontecer, porque Deus não existe. Fácil, né? Simples assim. Morreu, tudo acaba. Morreu, tudo começa. Não acaba não. Não existe inferno, portanto não tem condenação. Posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser. Deus é amor, e no final Ele salvará todo mundo. Gente, que mentira mais deslavada. Tem gente em cima do altar, não pregando exatamente o que eu li, mas de uma forma um pouquinho distorcida, que faz a pessoa viver isso. A Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Se a pessoa não crer, ela já está condenada. Mas se ela crer e tomar atitude, né, tomar uma atitude diante de Deus, tomar um passo para o lado de Deus, aí ela é salva. Então como que não vai ter? Andarmos com Deus exige renúncia. É necessário abandonar coisas, pensamentos, ideias que tínhamos antes em nosso coração. Quantas vezes eu não passei na frente de uma igreja e entrava lá na frente e fazia um ritual lá dentro, não vou entrar nos detalhes, achando que aquilo estava agradando a Deus. Quantas vezes eu não fiz isso na minha mocidade? Venha como está e pode ficar do jeito que veio. Gente, não deixe esse pensamento entrar na sua vida. Quando é pregado aqui que Deus te ama do jeito que você é uma verdade sem sombra de dúvida, verdadeira, única, não é relativa, nada, é verdade mesmo. Deus me ama do jeito que eu sou, mas Ele quer me transformar. Porque eu não sou a minha melhor versão. Eu não estou na melhor versão que Deus quer que eu esteja. E você também não está. Então não vem com esse papinho não, que pode continuar do jeito que você está, porque isso é uma mentira deslavada. Você não pode continuar do jeito que você está. Nós, você, juntos, temos que buscar e melhorar na presença de Deus.
Não é a minha força que vai fazer isso, é o Espírito Santo. Mas eu tenho que ter disposição. Senhor, eis-me aqui. Faz o que você tem que fazer. Não vem com esse negócio. Se você continuar com esse papinho aí, daqui a pouco você abandona tudo. Abandona o discipulador, abandona Jesus, abandona a igreja, abandona tudo. Por quê? Porque o mais gostoso, o mais maravilhoso que acontece na vida do ser humano é a transformação que o Espírito Santo faz da vida dele. Seja no falar, seja no mandar, seja no comprar, seja no viver, seja no pensar, seja no olhar, seja tudo. É isso que é maravilhoso. O Senhor Jesus veio para fazer isso. E é isso que nos liberta, meus irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Eu estou tentando falar a verdade para você. Pode ser que eu não seja a pessoa mais indicada, mas no momento o Senhor está usando e Ele usa do jeito que Ele quiser. Outro pensamento. Vamos viver os prazeres da carne. Eu quero que você avalie a sua vida. E o que te dá prazer? E que você acaba usando a sua carne para ter esse prazer. Uma vez eu estava ouvindo uma live do Fernandinho. Fizeram uma pergunta para ele e ele respondeu assim, ó. Ele usou um versículo da palavra de Deus. Não interessa a pergunta agora. Ele falou assim, que quando Jesus encontrou Nicodemos, Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Não é nascimento físico, é nascimento espiritual. E aí no final ele falou assim, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele disse, isso é um divisor na vida do crente. A carne é antes de Cristo, o Espírito é depois de Cristo. Quando o nosso lado espiritual está conectado com Deus mesmo, aquilo que te dá prazer na carne, não vai te interessar mais. Porque o mais gostoso, o mais feliz é Deus usando e abençoando a vida da gente e transformando a vida da gente. Aquilo não interessa mais. Você me entende? Quem me entende, diga amém. Eu tenho certeza que tem gente aqui que abandonou muita coisa que antes de conhecer Jesus fazia. Mas eu sei também que nós somos uma caminhada que tem que largar algumas malas para trás também, do mesmo jeito. Estamos levando algumas malas junto que pode jogar fora. Eu penso o seguinte, ó, o que eu penso? Me aproxima de Deus? Não. Abençoa o meu irmão? Não. Traz o Espírito Santo na minha vida, eu estou tendo dons de língua, eu estou tendo isso e aquilo que na minha vida, porque uso, faço isso, aquilo? Não. Então por que eu estou perdendo meu tempo com isso? Prazeres da carne. Cuidado. Eu vou citar um. Comer. Quem gosta de comer aí? Churrasco. Peixe. Nossa. Se o irmão Manuel Mário estivesse aqui, eu ia falar assim, caranguejo. Ele ia levantar a mão. Que gosta de caranguejo. Tudo bem. Qual o problema? Até no que eu falei, nada. Agora, quando eu exagero, eu me torno um glutão. Olha uma verdade que nós esquecemos na igreja. A gente prega com tanta coisa errada que o ser humano faz, e a gente esquece de pregar uma que a gente fala muito pouco. Glutonaria vai condenar a pessoa para o inferno. Não é palavra do Zé Roberto, está escrito lá, apóstolo Paulo, Apocalipse, apóstolo João. Não sei o que estou falando não, viu gente? Não olha para mim não. É o que está escrito ali. É um prazer da carne.
Finalizando, vamos lá, vamos finalizar. Já estou falando muito já. Aí tem um versículo da palavra de São João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que eu amo esse versículo. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural ou a carne, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Esse é o convite mais maravilhoso, é a oportunidade mais maravilhosa que eu tive, que você tem, e que você vai ter por um tempo, ainda não sei até quando, o direito de se tornar filho de Deus, e não mais escravo. Você me entende? Eu vou repetir. Oportunidade, convite para você se tornar filho de Deus. Deus escreveu isso aqui, está escrito na palavra de Deus para todas as pessoas do mundo. Aqueles que crerem, aqueles que aceitarem, vão ter esses direitos, direito de serem feitos filho de Deus. Portanto, aquilo que eu já disse e vou repetir: herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu quero a herança que Deus tem preparado para mim. Eu quero. Quem quer? Agora a pessoa, ela pensa como escravo, vive como escravo, anda como escravo, porque depende para ser feliz de coisas daqui. Depende da cebola do Egito. Depende do peixe do Rio Nilo. Porque o maná que Deus dá, aquilo que Deus dá, é chato. Perdi meu apetite. Gente, o povo de Israel era nojentinho mesmo, não? Chatinho o povo de Israel, hein? Andava no deserto, tinha água à vontade. Sumiu a água, batia na pedra, saía água. Não tem mais água, jogava a árvore no lago, se tornava em água doce. O maná descia do céu, comia, segundo os historiadores, que era como se fosse me corrija se estiver errado, viu, gente? Alguém aí que se leu mesmo, pode falar, né? É como se tivesse um gosto de mel, um gosto diferente, saboroso, e aquilo sustentava. Fazia um bolo, fazia um pão. Já pensou a gente chover comida do céu? É o que acontecia. E os caras reclamando. Oh Deus, poxa vida, você não tem um pouquinho de... Não pensa um pouquinho não, só maná, eu não aguento mais. Quero voltar para o Egito. As roupas não envelheciam e cresciam no corpo. Explica um negócio desse para mim. Eu quero que alguém explique para mim como é que funciona isso. William, você que é um cara que entende de dinheiro. Como é que funciona isso? A roupa crescia no corpo. A sandalinha da criança, conforme ia crescendo junto e não estragava. Explica para mim alguém. Alguém me explica, por favor. Me dê algum argumento científico para explicar isso. Eu sei que não tem, nunca vai ter, e nunca ninguém vai explicar. Mas é isso que Deus fazia com o povo de Israel. Então o que Deus está te dando, irmão, é maravilhoso. Deus está te dando liberdade, perdoando os seus pecados, te livrando da morte espiritual, te livrando do inferno. É uma oportunidade de ser filho, deixando de ser e pensar como escravo. Pensar como escravo? Eu vou fazer uma pequena comparação. O Egito,
Até a rã era Deus, o sapo era Deus. O povo evoluído, nossa, eles lá ficam lá admirados por aquelas pirâmides. Eu nem me preocupo em saber como é que foi construído, porque a mim não acrescenta nada, nem vai acrescentar. Mas o Deus deles tinha muitos: o sapo, o rio Nilo, o que mais? As trevas, e vários outros lá, que eu nem lembro agora. Certo? E era um povo que não conhecia o Deus verdadeiro. Então eu posso fazer uma pequena comparaçãozinha que o Egito é como um mundo que não conhece a Deus. Lá eles viviam do jeito que eles queriam, porque não tinha nada que direcionava eles. E o povo de Israel queria voltar para o Egito. E o povo de Deus que conhece a Deus hoje, que já ouviu falar de Deus, até a gente já se entregou ao Senhor, quer voltar para o Egito, ou quer voltar para o mundo. Não tem nada de bom lá para a gente. O Senhor nos chamou para fazer parte da sua família, amém, irmãos? Filhos faz parte de uma família. Filho é pai, mãe e filhos e filhas. E a família de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te chamou e te chama para fazer parte disso. Te libertando de pensamentos que vai te destruir. Aquilo que o homem pensa, ele acaba seguindo. Ser herdeiro de Deus é um privilégio. Amém? Para finalizar, quero ler um versículo para vocês, que se identifica com o narcisista. Presta atenção, eu só vou ler, não vou explicar. Se quiser ler isso lá em casa, se lê. Está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas, e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. Vocês já viram alguém em algum lugar vivendo isso? Quem já viu, gente? Levanta a mão aí já. Tenho certeza que mais gente. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes. Gostaria de falar um pouquinho nessa palavra. Irmão, eu não sei que tipo de vida, que estilo de vida você vive, mas a sua imprudência pode estar levando a territórios perigosos, com os amigos, com as festas, com a internet. Cuidado. Territórios que não pertencem a Deus, estão bem pertinho do Egito. É um pulinho o Egito é um pulinho esse território perto do Egito, para você viver outros deuses e outras coisas. Então não seja imprudente, seja prudente. Tem gente que às vezes até fala para você, mas você não quer escutar, né? Ô irmão, você vai viajar? Eu falei, vou. Você já trocou a correia dentada nesse carro? O irmão está dando uma dica para você, cara. Ô irmão, esse carro faz 5 anos que está comigo e nunca troquei a correia dentada. Ô irmão, vai trocar ela. Você pensou nessa viagem longa que se estoura essa correia dentada? Seu motor vai para casa de chapéu, você fica parado na estrada, você vai sofrer. Ah, ela aguenta mais essa viagem, não tem problema. Ah, filho. E muito cristão está vivendo isso. Alguém alerta, alguém dá o sinal, ou Deus dá o sinal através de outra situação, e ele é imprudente. Ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A serpente, quando ela vê o perigo, ela
e vai para o buraquinho dela. Então sejam cristãos prudentes e não imprudentes. Nessa avenida é para correr 40 por hora, a pessoa pega o carro e vai a 80. Para finalizar, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. O apóstolo Paulo falando para Timóteo dos homens, como é que seriam os homens dos últimos tempos. Se você dá uma olhadinha aqui, que pensa só em si mesmo, são tudo narcisistas. E infelizmente, se não se arrependerem, se não buscarem a Deus, se não buscarem o libertador, vão sofrer consequências terríveis. Deus abençoe você. E espero que o Espírito Santo venha continuar falando com você nessa semana. Quero orar por você, levanta aí. Você que tem alguma coisa que você é escravo, eu quero orar agora, não precisa falar o que é. Coloca a mão no seu coração, eu quero fazer uma pequena oração, mas eu tenho certeza que o Deus libertador que está aqui vai de encontro com a sua necessidade agora. Coloca a mão no seu coração e eu vou orar por você. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, aquele que veio, morreu na cruz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que venceu e o livro abrirá. O leão da tribo de Judá está aqui no meio de nós, o libertador. Eu declaro, Senhor, que essas vidas estão sendo livres agora, Senhor, daquilo que prende elas, daquilo que aprisiona, porque elas não foram chamadas para serem escravos do inimigo, mas para serem filhos de Deus. E eu declaro, Senhor, meu Pai poderoso, que o coração estão abertos, Senhor, que estão se abrindo agora, e o Espírito Santo entrando para transformar e fazer de cada um deles um filho de Deus, e não mais escravos, em nome de Jesus, amém. Diz assim: não mais escravos, mas filhos de Deus, amém.